relatar aqui um pouquinho para vocês de algum perrengue, alguma dificuldade que eu tive aí ao longo desses 27, 28 anos de carreira, que no início nem era uma carreira, era uma brincadeira, que eu comecei muito cedo, com 13 anos. Foi sempre um perrengue, porque a maioria das provas aconteciam em São Paulo, especialmente em Santos, no Troféu Brasil de Triatlon. E eu morava em Nerópolis, interior aqui de Goiás, 40 quilômetros de Goiânia, então era sempre uma grande dificuldade essa questão da mobilidade. Minha mãe e minha avó, fui criado por elas, mas não tínhamos um carro em casa, então para poder vir para Goiânia tinha que ir na prefeitura, pedir a Kombi emprestada para poder levar a bicicleta e aí pegar o ônibus e ir para Santos. Então, vou contar um pouquinho para vocês dessa história aí. Sou o Santiago Ascenso, triatleta profissional no esporte aí há mais de 27 anos. Então, no início da carreira, o maior evento que nós tínhamos no país era o Troféu Brasil de Triatlon. Eu era categoria 15, 16 anos, então estava lá com o intuito de fazer o esporte, mas como atividade nessa época ainda. Então, para ir para Santos era uma trabalheira, eu tinha que vir para Goiânia na Kombi da Prefeitura de Nerópolis. Aí pegava um ônibus que ia para São Paulo, até a rodoviária do Tietê. A rodoviária do Tietê, com a bicicleta nas costas aqui, num sacolão que minha mãe fez, que não tinha bike case nessa época, era uma sacola mesmo, de tecido. Colocava a bicicleta dentro, colocava no busão, pegava essa sacola, entrava no metrô, saía do terminal do Tietê, ia para o terminal do Jabaquara, pegava um ônibus que saía do Jabaquara, parava na rodoviária de Santos, chegava na rodoviária de Santos, tirava a bicicleta desse sacolão, enrolava o sacolão e ia pedalando para o hotel para economizar do táxi, que não tinha do táxi. Então, nesse ano de 97, eu fiz 3 etapas assim, não consegui nem dinheiro para poder, grana para comprar a passagem de ônibus para fazer as 5 etapas. Eu venci as 3 etapas na categoria e aí no ano seguinte eu comecei assim meio que na aventura a me encorajei fazendo profissional. Larguei as provas no profissional, tinha 17 anos de idade. E aí eu tinha vencido o Internacional de Santos, que era uma prova de referência que a gente tinha no início do ano. Então eu mudei de categoria, fui para a categoria de 17 a 19 anos e venci de cara nessa categoria. Daí eu falei, quer saber? Eu vou fazer o Troféu Brasil no profissional. Aí fui pro profissional na primeira prova, na hora que eu alinhei assim, cara, tava Oscar Galindez de um lado, Armando Barcelos do outro, Marcos Ornelas do outro. Falei, caraca, os caras que até eu via na revista, né? Daí isso aí eu acho que me desestruturou um pouco no início, então foi, sei lá, 16º na primeira etapa, 18º na segunda, 20º na terceira. Nessa época o nível técnico do Troféu Brasil, tanto no amador quanto no profissional, era muito alto. Você conseguir um pódio no amador no Troféu Brasil, um top 5, era algo assim muito, muito difícil, assim, louvável. No profissional, então, o top 10, a premiação era para os 10, top 10 era assim, você está num outro patamar do triatlon brasileiro. Então, aí eu fiquei nessa batendo cabeça. No meio da temporada, na época eu treinava com o Beto ainda, Beto aqui, que era presidente da federação, hoje está aqui na academia, parceiro nosso aí, inclusive. Eu falei pro Beto, acho que não vai dar não, bicho, acho que vou ter que recuar. Tem que voltar pro amador aí, ganhar um pouco mais de experiência para poder fazer o salto profissional de novo. Só que aí, cara, foi o turnover, o ponto da virada. Na última etapa, eu sabia que nos treinos eu estava desempenhando de uma maneira que não estava refletindo a minha prova, não estava competindo com o mesmo, não nem empenho, mas tendo a mesma performance dos treinos. Então, tinha algo externo me atrapalhando. E na última etapa do Troféu Brasil, eu me libertei disso daí, fiz a minha prova, cheguei na prova sprintando com o Armando Barcelos, que até então era ali um dos maiores atletas que ele estava na ativa, ele era um ótimo sprinter, e eu sprintei com ele ali pela 4ª posição geral do Troféu Brasil. E assim, eu perdi no sprint, é claro, porque ele era muito bom no sprint, cara grande, forte, sprintava que nem um cavalo manga larga. Eu fui 5º na etapa, o que já foi fantástico, né? Top 5, Troféu Brasil, aos 17 anos de idade. Quando eu cruzei a linha de chegada, tinha lá o Hélio Takai, que é um parceirão meu, a gente estava até junto no último final de semana num evento em São Paulo. Ele cuidava da parte técnica da equipe
de triatlon do Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, através da família Diniz, do Abílio, do João Paulo, suportaram aí durante muitos tempos, apoiaram durante muito tempo o triatlon nacional aí. Levamos 6 nos Jogos Olímpicos, 6 eram atletas do Pão de Açúcar, então era o santo grau do triatlon naquela época. E aí eles estavam em busca de novos talentos, atletas novos que pudessem integrar a equipe, né? Que naquela época já tinha lá Fernanda Keller, Leandro Macedo, Alexandre Manzan, e eles estavam em busca de novos atletas. Então, com esse resultado, eu consegui ingressar na equipe, eu teria a partir dali um salário, era um salário muito alto, que estava me dando uma chance, né? Mas me deu uma oportunidade muito legal. Dentro do meu contrato, além do salário, eu tinha 10 passagens aéreas para onde eu quisesse no país, para fazer as provas que eu quisesse no país. Então, a partir daí, eu enxerguei que eu tinha nas minhas mãos a chance de realmente fazer acontecer, de poder viver do esporte. E aí eu agarrei isso com unhas e dentes e a partir daí a carreira decolou. Foi nesse ano que eu fui disputar o Campeonato Mundial de Duatlon nos Estados Unidos, eu fui campeão júnior na estreia, no outro ano fui bicampeão júnior na França, no Campeonato Mundial de Triatlon fui 10º na Júnior em 2000 também em Sydney e a partir daí as coisas começaram a acontecer. Continuei no Troféu Brasil, fui tricampeão do Troféu Brasil, fui 6 vezes vice-campeão para diferentes atletas, então eu fiz, vamos dizer assim, a base da minha carreira nessa prova e esse foi o que começou num perrengue com a dificuldade de conseguir a passagem de ônibus, pegar o metrô para ir para Santos, acabou se tornando a porta para o início da minha carreira. Sou muito grato a todos aí envolvidos nesse processo. Então, determinação, constância, perseverança é o caminho, não tem outro.